A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Paulo, o apóstolo, ele foi o fundador da igreja de Corinto. E quando Paulo fundou a igreja de Corinto, houve um fluxo muito grande de pessoas se convertendo. Paulo pregava uma palavra ali poderosa, homem cheio do Espírito Santo, homem que tinha uma palavra de poder, homem que era mestre, ela era pastor, era doutor, era apóstolo, fundador de igreja, plantador de igreja. E aí ele orienta a igreja, ele doutrina a igreja a respeito, de uma guerra estabelecida, de um combate estabelecido, que era entre o reino de Deus e o reino das trevas. E aí Paulo disse, olha, as pessoas estão acostumadas e elas conhecem as armas de guerra, mas as armas de guerra é de combater no mundo físico. Ou seja, a guerra do mundo físico, as armas são diferentes. As nações investem bilhões, milhões, se preparando para a guerra, investindo em armas de guerra, armas poderosas. Mas essas armas para combater no mundo espiritual, essas armas não têm poder, não tem como combater as forças do mal, não tem como combater espíritos malignos, demônios que se estabeleceram na família de pessoas, na vida de pessoas, que controla a vida das pessoas, que mantém a pessoa presa, escravizada à promiscuidade, mantém a pessoa acorrentada à luxúria, mantém a pessoa ali escravizada na depravação. Então, para essas pessoas se libertarem, se verem livres, não basta tão somente um posicionamento moral, não basta tão somente um posicionamento ético, mas sim um confronto no mundo espiritual. Aí Paulo disse, olha, nós vivemos na carne, apesar de vivermos na carne, mas as armas da nossa milícia, ou seja, as armas do nosso exército, as armas do nosso combate não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza e para cancelar, ou seja, para anular sofisma. E para isso, esta mensagem, eu dei o tema desta mensagem, o título desta mensagem de Armas Poderosas. E armas poderosas não pode ser poderosa se não for em Deus. A arma poderosa, ela tem que ser arma poderosa em Deus. E Paulo deixa isso bem claro, porque a luta não era contra carne e sangue, mas sim contra espíritos malignos que se considerava dono de vida daquelas pessoas. Na cidade de Corinto existia prostitutas cultuais, existia cultos a Afrodite, que era chamada, que era venerada na mitologia grega, de deusa da fecundação. Por aí imaginemos como era a cidade de Corinto. E aí as pessoas vinham para a igreja, mulheres vinham para a igreja, mas vinham e traziam os seus costumes, aquilo que internalizado na vida daquelas pessoas, aquilo tinha se tornado praticamente uma cultura na vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas precisavam realmente rejeitar aquilo, precisavam estabelecer um confronto contra os velhos hábitos, os velhos costumes da velha religião, costumes da maneira de viver, do estilo de vida, precisava ser confrontado. E esse confronto não bastava apenas um posicionamento moral ou um posicionamento ético, mas precisava de um posicionamento, de um combate espiritual. E aí Paulo disse, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofisma, ou seja, anulando nós sofismas. Fortaleza, como eu falei,
trata-se de espíritos imundos que se estabeleceram na vida daquelas pessoas, na vida daquelas mulheres, na vida daqueles homens, e aí se consideravam ali dono daquela pessoa para dirigir, para controlar, para conduzir, apesar de algumas pessoas às vezes não acreditarem ou outros até ignorarem, mas existe essa realidade. Tanto é que Jesus diz lá no Evangelho de Marcos que ninguém entra na casa do valente se não amarrar o valente. Jesus estava falando da sua presença na terra. Jesus estava falando da presença do reino que ele veio estabelecer na terra, o reino de Deus. Ou seja, o valente é aquele que está ali dominando a vida da pessoa, levando a pessoa a fazer coisas que ela não gostaria de fazer, levando a pessoa a abrir mão de princípios morais, levando a pessoa ali a uma vida de depravação, uma vida de idolatria, a uma vida de feitiçaria. Então se porta na vida dessa pessoa como que se fosse um imperador, que é o que Jesus se refere como sendo o valente. Mas aí Jesus diz, olha, ninguém pode entrar na casa do valente se não amarrar o valente, se referindo a espíritos malignos estabelecidos na vida da pessoa e os vícios, a prática de pecado. E aí Jesus estava ali para estabelecer o reino de Deus, e a presença de Jesus na vida daquelas pessoas que se arrependiam, daquelas pessoas que vinham a Ele, daquelas pessoas que buscavam socorro, logo é como que se abrisse a porta da casa para aquele que verdadeiramente é superior a quem estava ali, ter que sair, ter que bater em retirada. E aí Paulo adverte a igreja de Corinto de que era necessário lutar, mas não com armas convencionais, mas com armas poderosas em Deus. E essas armas poderosas em Deus, eu vou falar de 3 armas. A primeira arma, a primeira delas é a salvação. O cristão, o homem, a pessoa, o ser humano, ele não tem condição de confrontar o reino das trevas, ele não tem condição de partir para a destruição de uma fortaleza, né, se ele não tiver essa convicção de salvo, se ele não tiver essa certeza de que ele recebeu de Deus o perdão dos seus pecados, se ele não tiver plena confiança, plena convicção na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo, da morte expiatória do Cordeiro Pascal, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário essa convicção de que fomos salvos não pelos nossos méritos, não porque fizemos algo por merecer, não porque nos tornamos melhor, não porque abandonamos alguns vícios, mas somos salvos pela graça. Em Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus. Recebemos essa fé, a fé que nos possibilita a crer na suficiência, na supremacia, na grandeza do sacrifício de Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. A morte de Jesus na cruz foi a morte substitutiva. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele está assinando embaixo de que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi no seu lugar. Ou seja, Jesus morreu a sua morte. Jesus ocupou o seu lugar na cruz do Calvário. Logo, a salvação, ela foi consumada por Jesus Cristo na cruz. Uma das palavras últimas que Jesus proferiu na cruz foi, está consumado. Consumado o quê? A redenção do homem, a redenção da raça humana, a redenção de todo aquele que crê e o confessa como seu Senhor e Salvador, que crê na suficiência do sangue derramado na cruz pela sua salvação, pelo seu perdão, pela garantia da sua vida eterna. Então, a primeira arma poderosa em Deus para destruir
fortaleza maligna, fortaleza do diabo na vida das pessoas, é essa convicção de salvação, ou seja, encarar os espíritos malignos, encarar o poder das trevas e dizer, olha, eu não tenho medo de vocês, eu não devo nada a vocês. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É com essa convicção que o cristão parte para as cabeceiras, é com essa convicção que o cristão parte para a luta, é com essa arma desembainhada que o cristão parte para o confronto com o império das trevas, para sair como vencedor. Logo, a primeira arma é a salvação. A segunda arma poderosa em Deus, essa é poderosa mesmo, chama-se verdade. A segunda arma poderosa em Deus para o cristão guerrear, para o cristão lutar contra o poder das trevas, para o cristão anular todo sofisma é a verdade. Porque contra a verdade só a verdade. Na terceira carta de João, tem um texto lá que diz assim, a senhora eleita, né? A senhora eleita, me alegro por saber que vós anda na verdade. Vós andam na verdade. Então, andar na verdade. Aqueles irmãos tinham o testemunho dos de fora de que eles andavam na verdade. Logo, um mentiroso não tem condição de confrontar o reino das trevas. Um mentiroso não tem condição de combater as forças do mal, porque a mentira deixa ele sem força. A mentira deixa ele sem respaldo. Como é que ele vai combater o inimigo? Principalmente aquele em que em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Quando os fariseus, saduceus, doutores da lei falaram para Jesus, que Jesus disse, olha, vocês precisam ouvir, porque de mim falou Moisés, de mim falou Abraão. Eles disseram, não, nós temos por pai Abraão. Como é que tu já tem a idade que tu tem? Tu disse que viu Abraão, que Moisés falou de ti. Jesus disse, olha, se vós fosse filhos de Abraão, vós com certeza daria ouvido ao que eu tenho dito a vocês. Mas vós sois filho do diabo. Ele é o vosso pai, porque é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Logo, mentiroso não pode combater contra o mal. Mentiroso não tem poder para combater o sofisma. Quanto ao sofisma, eu quero sintetizar aqui de forma simples a respeito do sofisma. Em Corinto, a igreja de Corinto, aqueles irmãos conheciam, sabiam muito bem quando Paulo fala a respeito de anular o sofisma. O que era o sofisma? O sofisma era uma prática argumentativa que era usado pelos filósofos pré-socráticos sofista. O sofisma consistia em quê? Em que eles usavam um argumento para convencer as pessoas a respeito de algo que não era verdade. Ou seja, eles convenciam as pessoas que procuravam eles, querendo saber a respeito de uma verdade, querendo tirar uma dúvida. Eles usavam o sofisma para convencer as pessoas. O sofisma é um argumento falso. É um argumento que não tem base sólida. É um argumento que não se sustenta quando bate de frente com a verdade. Porque o sofisma é mentira. O sofisma é um argumento que não tem consistência. O sofisma não tem coluna de sustentação. O sofisma, porque é um argumento que não se sustém, é um argumento inconsistente. E é com tristeza que eu falo isso, que nos nossos dias temos ouvido muita gente, temos visto muita gente
e pessoas que têm ouvido muito sofismas, pessoas que têm vivido uma vida cristã com práticas estranhas, práticas bizarras, práticas até patéticas, pessoas que têm ouvido coisas assim e argumentos que não passa de sofisma acerca do Evangelho, acerca da Igreja do Senhor. Tem muita gente que tem se alimentado de sofisma. Aí quando a pessoa entra em uma situação difícil, que realmente requer uma fé consolidada, que realmente requer para enfrentar uma tempestade, como que uma casa que seja construída na rocha, porque o Senhor Jesus disse que existe casas construídas na rocha e existe casa construída na areia. Ou seja, quem tem uma fé alimentada em clichês de rede social, em frase solta, em pregações cujo texto ele é arrancado fora do contexto para provar aquilo que o pregador quer provar, isso é sofisma. Porque não se interpreta um texto unicamente a partir daquilo que a pessoa leu e acha que é aquilo ali. Uma pessoa que vai pregar num texto que despreza o contexto, quer ver uma coisa? As 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Tem gente que diz, pega aquele texto das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, e diz que as 5 prudentes perderam a salvação. Aplica esse texto dizendo que aquelas 5 que não levaram azeite, foram pessoas que perderam a salvação. Eu quero dizer para você que esse tipo de argumento, né, esse tipo de afirmativa, isso são sofisma. E o que é o sofisma? O sofisma são essas hermenêuticas canhestras que muita gente faz para convencer as pessoas acerca daquilo que eles querem que as pessoas sejam convencidas. Sofisma era isso. Era uma prática comum em Corinto, por ser uma ilha grega. Então Paulo adverte, olha, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza e para anular sofisma. Para anular o sofisma, só a verdade. Para anular o sofisma, só a sã doutrina. Para anular o sofisma, só o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho cristocêntrico, esse sim é a arma poderosa para anular sofisma, para destruir fortaleza, para estabelecer uma vida cristã saudável, para estabelecer uma vida cristã consolidada, onde a pessoa vive em paz, vive tranquilamente, onde a pessoa não vive aterrorizada com medo de perder salvação. Tem muita gente que vive em desespero. Tem muita gente que a salvação para ele é como um trapezista que está sempre na corda bamba. Ou seja, eu tenho que ter muito cuidado para não perder a salvação. E outros ali ao derredor, olha, tenha cuidado para não perder a salvação. Olha, tenha cuidado com o inferno. Então, isso é o tipo de argumento que era usado pelos sofistas para manter as pessoas presas àquela argumentação que eles queriam, que a eles interessava manter a pessoa ali debaixo do temor, debaixo do medo, debaixo do pavor. Então, Paulo diz à igreja de Corinto, olha, as nossas armas são poderosas em Deus. Aí tem gente que diz, mas a arma poderosa em Deus é a oração. Olha, querido, eu quero te dizer que a oração nem entra nessa lista, porque se a pessoa se diz cristão e ele não ora, oração é algo que é tão vital na vida do cristão como beber água. A oração é algo que é tão vital na vida do cristão quanto o alimento, quanto as 3 refeições, o café da manhã, o almoço e a janta. A oração é algo imprescindível na vida de um cristão, não entra nessa lista. Mas a arma poderosa do cristão é da oração. Oração é obrigatoriedade de todo cristão, de todo aquele que se diz pertencer à igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A terceira arma poderosa em Deus, essa chama-se santidade. Santidade é a terceira arma
daquele que está no combate, daquele que pertence à milícia do Senhor, daquele que pertence ao reino de Deus, à igreja de Cristo, daquele que experimentou o novo nascimento, porque é o novo nascimento que deixa de fora os velhos hábitos, os velhos costumes, a cultura antiga, como era comum na igreja de Corinto, né? Era praxe na igreja de Corinto. Tanto é que lá na igreja de Corinto é o único lugar que Paulo ordena que as irmãs usassem véus para se distinguirem daquelas que tinham como profissão a prostituição. Então a cidade de Corinto era uma cidade, para aquela época, era uma cidade a um passo à frente das demais cidades. E aí Paulo ordena as irmãs que usassem véu para distinguir, porque as pessoas vinham para a igreja, as mulheres vinham para a igreja, mas até perder aquele jeito, até perder aquele estigma, ainda era confundida como que fosse que hoje é uma profissional do sexo. Então, a terceira arma contra as forças espirituais da maldade, contra o poder das trevas, a terceira arma poderosa em Deus é santidade. Na carta de Pedro, o apóstolo Pedro, ele repete o que foi entregue a Moisés, o que o Senhor ordenou a Moisés no livro de Levítico, né? Sede santo, porque eu sou santo. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha para a força, para o poder que tem esse texto sagrado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que acontece? Não é possível que o cristão que não busca uma vida de santidade, uma vida de santificação, e ele se considera cristão e apto para pelejar contra as trevas, para pelejar contra o mal, se ele despreza uma vida de santificação. Não existe igualdade entre o santo e o profano. Quem é santo, quem é profano. Então, a santidade é o distintivo, é o destaque daquele que verdadeiramente conhece o Senhor, daquele que se entregou a Jesus, daquele que nasceu de novo, naquele que nasceu da água e do Espírito, que é uma nova criatura. É impossível uma pessoa dessa não amar e não buscar intensamente uma vida de santificação, uma vida na presença de Deus, uma vida de abandono do pecado, até porque o pecado não é como um lutador peso pesado que o cristão tem que estar lutando com ele dia após dia. O cristão, ele já venceu o pecado. A palavra de Deus diz que quando nós nascemos de novo, né, nós temos a semente de Deus, né? Nós somos restaurados à imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Então, como que para viver uma vida santa, uma vida pura, tem que ser como que subir num ringue, dia após dia, para lutar contra o pecado, né? O santo já venceu. Então, como é que você vai lutar com quem você já venceu? A Bíblia diz que nós já vencemos o pecado. Em Colossenses 3:1 diz: já que ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então, irmão, você já venceu o pecado. Agora o seu desejo, agora a sua alma, o seu espírito, ele suspira por aquilo que é do alto, por aquilo que é de cima, pela uma vida santa, pela uma vida pura, pelos valores que te identifica com aquilo que tu professa ser filho de Deus, servo de Jesus Cristo, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Então, esses sinais no teu estilo de vida, na tua maneira de viver, tem que se tornar patente, para que todos aqueles que olhem para nós, assim como Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ainda disse mais: ninguém acende uma lanterna ou uma lamparina e coloca embaixo da mesa, que é para clarear. Então, onde nós estivermos, é impossível
não ser notado a maneira de viver a santificação, a vida de comprometimento com Deus. Então, a terceira arma poderosa em Deus para combater o mal, para destruir fortaleza, para anular sofisma, o argumento mentiroso, o argumento enganoso, o argumento dos falsos mestres, dos falsos profetas, que tenta a todo custo convencer a você, convencer aqueles que estão na igreja do Senhor e aqueles que estão fora. Falsos profetas, falsos mestres, são os verdadeiros detentores de sofisma, que querem convencer a todo custo que a verdade não é a verdade absoluta é a verdade deles, quando na realidade eles são daqueles que estão enganando e sendo enganados. Aqueles homens que está lá a relação, Paulo escrevendo a Timóteo, gananciosos, cobiçosos, de torpe ganância, falsa piedade, amante de si mesmo, avarento e por aí vai. Então, esse é o tempo em que nós estamos vivendo. A igreja de Corinto tinha uma batalha, a igreja de Corinto não podia perder o foco, pois ela tinha uma batalha, ela tinha ali a premissa da batalha da igreja de Corinto, era destruir fortaleza, era anular sofisma, para que a mentira não se espalhasse no reino de Deus, para que a mentira não fermentasse a igreja, para que a mentira não fosse desanimando os cristãos, aqueles que tinham abraçado a fé. Então tinha que usar essa poderosa arma. Vamos recapitular.